o livro que foi silenciado durante séculos. Milhões de pessoas abriram suas Bíblias acreditando que ali estavam todas as histórias essenciais da fé. Cada batalha espiritual, cada milagre, cada lição deixada por Deus ao seu povo. Mas o que poucos sabem é que um dos relatos mais explosivos, sangrentos e espiritualmente perigosos já escritos foi deliberadamente retirado de muitas versões das Escrituras. O livro de Macabeus não desapareceu por acaso nem foi esquecido pelo tempo. Ele foi silenciado porque carrega verdades que incomodam impérios, expõem perseguições religiosas e revelam até onde um povo pode ir quando decide obedecer a Deus acima de qualquer autoridade humana. Para entender o impacto desse livro é preciso voltar a um período de extrema escuridão espiritual, quando o povo judeu estava espremido entre a promessa divina e a opressão brutal de um império que acreditava poder reescrever a fé à força. Após a morte de Alexandre o Grande, o mundo conhecido foi dividido entre seus generais, e a região da Judéia caiu sob o domínio de reinos helenísticos que enxergavam a cultura grega não apenas como superior, mas como obrigatória. A língua, os costumes, os deuses e o estilo de vida helênico passaram a ser impostos como padrão universal, e qualquer resistência era tratada como traição. Para muitos povos, isso significou apenas adaptação cultural, mas para os judeus significava algo muito mais profundo: abandonar a lei, renunciar à aliança com Deus e aceitar que sua identidade espiritual fosse dissolvida em nome do progresso. É nesse cenário que o livro de Macabeus se torna perigoso, porque ele não conta a história de um povo que se adaptou, mas de um povo que resistiu até a morte. Diferente de outros livros bíblicos, Macabeus não suaviza a violência, não romantiza a perseguição e não oferece finais fáceis. Ele apresenta uma fé que sangra, uma obediência que custa vidas e uma convicção espiritual que não se dobra nem diante de reis que se autoproclamam deuses. Talvez seja exatamente por isso que, séculos depois, durante a Reforma Protestante, líderes religiosos decidiram que esse livro não deveria mais fazer parte do cânon bíblico adotado por eles. A justificativa era técnica. O livro não fazia parte do cânon hebraico definido no Tanakh e foi preservado principalmente em grego, não em hebraico. Mas por trás dessa explicação acadêmica havia um problema muito maior, porque Macabeus ensina que a fé verdadeira se manifesta em ações concretas, em resistência ativa e até em sacrifício extremo, uma mensagem que confrontava diretamente a doutrina da salvação exclusivamente pela fé sem obras. Além disso, o livro apresenta conceitos teológicos incômodos, como a oração pelos mortos, a esperança explícita na ressurreição e a ideia de que o sofrimento pode ter valor redentor, temas que atravessam séculos de debates entre católicos e protestantes. Para o público moderno, especialmente no Brasil e nos Estados Unidos, acostumado a versões mais confortáveis da fé, o livro de Macabeus soa quase como um choque cultural, porque ele mostra que seguir a Deus em certos momentos da história significou enfrentar o Estado, desafiar leis injustas e aceitar a morte como preço da fidelidade. O livro começa apresentando não heróis mitológicos, mas famílias comuns, sacerdotes, pais e filhos que vivem em pequenas cidades da Judéia e que, de repente, se veem obrigados a escolher entre sobreviver ou permanecer fiéis à lei de Moisés. Não havia neutralidade possível. Ou eles aceitavam sacrificar aos deuses gregos, comer alimentos considerados impuros e abandonar o sábado, ou seriam perseguidos, torturados e executados publicamente como exemplo. Essa tensão inicial estabelece o tom de toda a obra. Macabeus não é apenas história, é um manifesto espiritual sobre até onde vai a autoridade humana e onde começa a soberania divina. Ao longo dos séculos, tanto líderes religiosos quanto governantes entenderam o poder explosivo desse tipo de narrativa, porque ela ensina que nenhum império é absoluto e que a obediência a Deus pode justificar a desobediência civil quando leis humanas exigem a negação da fé. Em um mundo moderno onde a religião frequentemente é empurrada para o espaço privado, o livro de Macabeus continua sendo desconfortável, porque lembra que a fé bíblica sempre teve consequências públicas, políticas e sociais. Ele mostra que a perseguição religiosa não é um acidente da história, mas um padrão que se repete sempre que o poder tenta ocupar o lugar de Deus. É por isso que, ainda hoje, muitos cristãos nunca ouviram falar dos Macabeus, nunca estudaram suas batalhas e nunca refletiram sobre o preço que esses homens e mulheres pagaram para que sua identidade espiritual não fosse apagada. Este primeiro capítulo não é apenas uma introdução histórica, é um convite a encarar uma pergunta que atravessa gerações. Se você vivesse naquele tempo, quando obedecer a Deus significava perder tudo, você resistiria ou se adaptaria? O livro de Macabeus começa exatamente aí, nesse ponto de tensão máxima onde a fé deixa de ser discurso e se torna decisão. E é essa decisão que mudou o curso da história judaica, influenciou o cristianismo nascente e continua ecoando como um aviso silencioso para qualquer época em que a fé seja tratada como algo descartável. Aqui nasce a saga dos Macabeus, não como lenda,
mas como um lembrete perigoso de que a fé autêntica nunca foi segura, nunca foi confortável e jamais foi silenciosa. Quando o Império declarou guerra à fé, a perseguição narrada no livro de Macabeus não começou de forma repentina, como um raio caindo do céu, mas como uma sombra que foi se alongando lentamente até cobrir toda a Judéia, e entender isso é essencial para compreender por que a revolta dos Macabeus foi inevitável. No início, o domínio grego parecia apenas político, quase distante, mas aos poucos o poder helenístico revelou seu verdadeiro objetivo. Não bastava governar territórios, era preciso dominar consciências. A cultura grega se apresentava como símbolo de progresso, racionalidade e civilização, e para muitos judeus, especialmente as elites urbanas, a helenização parecia uma oportunidade, não uma ameaça. Ginásios foram construídos, nomes hebraicos foram substituídos por nomes gregos, e práticas religiosas passaram a ser vistas como antiquadas, um obstáculo ao avanço social. Esse processo silencioso foi talvez o golpe mais perigoso, porque não veio com espadas, mas com promessas de status, aceitação e poder. Porém, quando Antíoco IV Epifânio assumiu o trono seleucida, a tolerância aparente se transformou em tirania aberta. Antíoco não se contentava em ser rei. Ele exigia devoção, reverência e adoração, acreditando sinceramente que sua autoridade era de origem divina. Para ele, a religião judaica não era apenas diferente, era uma ameaça direta ao seu projeto de unificação cultural, porque ensinava que havia um único Deus acima de todos os reis e impérios. Foi então que o império declarou guerra, não apenas a um povo, mas à sua fé. Leis foram promulgadas proibindo a observância do sábado, a leitura da Torá e a circuncisão, práticas centrais da identidade judaica. Altares pagãos foram erguidos em cidades e vilarejos, e oficiais do rei viajavam pela região exigindo sacrifícios aos deuses gregos, transformando cada ato de adoração em um teste público de lealdade ao império. Quem se recusava era punido de forma exemplar, porque o objetivo não era apenas eliminar dissidentes, mas quebrar o espírito coletivo por meio do medo. Crianças circuncidadas eram executadas junto com suas mães, corpos eram pendurados nas muralhas como aviso, e a violência se tornava um espetáculo cuidadosamente planejado para ensinar que resistir era inútil. O ponto de ruptura aconteceu quando o próprio Templo de Jerusalém, o coração espiritual do judaísmo, foi profanado. Antíoco ordenou que um altar a Zeus fosse erguido sobre o altar dos holocaustos e que animais, considerados impuros pela lei, fossem sacrificados ali, transformando o lugar mais sagrado em um símbolo de humilhação. Para o povo judeu, isso não era apenas blasfêmia. Era uma tentativa deliberada de apagar a presença de Deus da história. Nesse momento, a perseguição deixou de ser uma questão de sobrevivência individual e se tornou uma crise existencial coletiva. Se o templo podia ser profanado, então nada estava seguro. É importante entender que nem todos reagiram da mesma forma. Muitos judeus cederam, alguns por medo, outros por conveniência, e houve até aqueles que passaram a colaborar ativamente com o regime, denunciando seus próprios irmãos em troca de favores políticos. O livro de Macabeus não esconde essa divisão interna, porque ela é parte essencial da tragédia. A maior dor não vinha apenas do inimigo estrangeiro, mas da traição dentro da própria comunidade, quando a fé se tornou moeda de troca. Ao mesmo tempo, havia aqueles que se recusavam a negociar, que fugiam para o deserto, se escondiam nas montanhas e preferiam viver como perseguidos a viver como apóstatas. Esses grupos iniciais de resistência ainda não eram um exército, mas uma chama frágil, mantida viva por convicção espiritual e pela memória das promessas feitas a seus antepassados. No Brasil e nos Estados Unidos, onde a liberdade religiosa é frequentemente tratada como garantida, essa parte da história soa quase incompreensível. Mas o livro de Macabeus nos força a encarar uma verdade desconfortável. A fé só é testada de verdade quando ela tem um custo real. Antíoco acreditava que poderia vencer essa guerra rapidamente, porque tinha soldados, recursos e o poder do Estado. Mas ele subestimou algo que nenhum império consegue medir corretamente: a força de uma convicção compartilhada. Cada judeu executado por se recusar a sacrificar aos deuses gregos se tornava um símbolo silencioso de resistência, e cada família destruída alimentava uma indignação que não podia mais ser contida. O terror, em vez de apagar a fé, começou a radicalizá-la. É nesse ambiente sufocante que surge a figura de Matatias, um sacerdote idoso que vivia na pequena vila de Modin e que parecia insignificante aos olhos do império, mas que carregava dentro de si a centelha que incendiaria toda a Judéia. Quando oficiais do rei chegaram à sua cidade exigindo sacrifícios públicos, eles esperavam submissão, talvez algumas reclamações, mas nada além disso. O que receberam foi um ato de rebelião tão direto e tão simbólico
que mudaria o curso da história. Ao ver um judeu se aproximar do altar pagão para sacrificar Matatias, agiu por impulso e convicção, matando tanto o apóstata quanto o oficial do rei, declarando abertamente que qualquer um que fosse zeloso pela lei e fiel à aliança deveria segui-lo. Esse momento não foi apenas um assassinato, foi uma declaração de guerra espiritual. A Pertidole, não havia mais retorno. A resistência deixava de ser passiva e se tornava ativa, armada e organizada, e o Império finalmente percebeu que não estava lidando apenas com um grupo de dissidentes, mas com um movimento disposto a morrer antes de se render. O capítulo 2 do livro de Macabeus estabelece essa transição crucial, mostrando como a opressão sistemática gera resistência e como a tentativa de destruir uma fé pode, paradoxalmente, torná-la mais forte. A guerra que estava prestes a começar não seria apenas travada com espadas e lanças, mas com símbolos, sacrifícios e uma convicção espiritual que transformaria camponeses em guerreiros e mártires em sementes de uma revolta que nenhum exército conseguiria conter facilmente. O nascimento da resistência armada, a morte do oficial do rei Imodin, não foi apenas um ato isolado de fúria religiosa. Foi o estopim que transformou a indignação silenciosa em resistência declarada. E a partir daquele momento o nome de Matatias passou a circular como um sussurro perigoso entre vilas, desertos e montanhas da Judéia. Ele sabia que não poderia permanecer em sua cidade porque a resposta do império seria imediata e brutal. Então fugiu com seus filhos para as colinas, levando consigo não apenas armas improvisadas, mas uma decisão irrevogável de que a obediência a Deus valia mais do que a própria vida. O livro de Macabeus descreve esse período inicial não como uma campanha militar organizada, mas como uma fase caótica marcada por medo, improviso e fé crua, onde homens comuns aprendiam a viver como fugitivos enquanto eram caçados pelo exército mais poderoso da região. Nas cavernas e vales isolados, pequenos grupos começaram a se reunir, unidos não por estratégia, mas por convicção espiritual. E ali a resistência ganhou forma. Muitos desses judeus eram agricultores, artesãos e sacerdotes que jamais haviam empunhado uma espada em combate real, mas que agora se viam obrigados a defender suas famílias e sua fé com as próprias mãos. Um dos momentos mais trágicos desse início ocorreu quando grupos de judeus piedosos, que haviam fugido para o deserto, foram massacrados porque se recusaram a lutar no sábado, acreditando que até mesmo a autodefesa violaria a lei. Centenas foram mortos em resistência, e essa tragédia provocou um debate profundo dentro do movimento nascente, até onde ia a obediência à lei quando a própria sobrevivência do povo estava em risco. A decisão que surgiu desse dilema foi dura, mas necessária. A partir daquele momento a autodefesa seria permitida mesmo no sábado, não como abandono da fé, mas como meio de preservá-la. Esse detalhe, muitas vezes ignorado, revela como a resistência dos macabeus não foi apenas física, mas também teológica, exigindo interpretações difíceis e escolhas que redefiniram a prática religiosa em tempos de guerra. Pouco tempo depois, Matatias morreu, deixando a liderança para seus filhos, e foi então que Judas, conhecido mais tarde como Judas Macabeu, começou a se destacar. Diferente de seu pai, Judas possuía um instinto natural para a liderança militar, combinando fervor religioso com uma capacidade impressionante de inspirar homens aterrorizados a enfrentar forças muito superiores. Seu apelido Macabeu, que muitos associam à palavra martelo, não era apenas um título simbólico, mas uma descrição precisa de seu estilo de combate, rápido, direto e devastador. Judas entendeu desde cedo que não poderia enfrentar o império em batalhas convencionais. Então adotou táticas de guerrilha, atacando pequenos destacamentos, emboscando patrulhas e desaparecendo antes que o inimigo pudesse reagir. Cada vitória, por menor que fosse, tinha um impacto psicológico enorme, porque mostrava que o império não era invencível e que a mão de Deus parecia acompanhar aqueles que lutavam pela aliança. O livro de Macabeus enfatiza repetidamente que Judas não atribuía suas vitórias à força humana, mas à intervenção divina, reforçando a ideia de que a guerra tinha um caráter espiritual tão intenso quanto militar. Antes das batalhas, havia orações, jejuns e leituras da lei, e depois das vitórias não havia celebrações arrogantes, mas agradecimentos solenes, como se cada confronto fosse um teste contínuo de fidelidade. À medida que os sucessos se acumulavam, mais judeus se juntavam à resistência, incluindo aqueles que antes haviam cedido à helenização, agora tomados por culpa e desejo de redenção. Esse detalhe é crucial porque mostra que o movimento não era formado apenas por santos impecáveis, mas por pessoas quebradas, arrependidas e desesperadas por uma segunda chance. Algo que ressoa profundamente tanto no contexto brasileiro quanto no americano, onde histórias de queda e restauração espiritual são extremamente poderosas. O Império respondeu enviando generais experientes e tropas maiores, acreditando que uma demonstração de força esmagaria a rebelião de uma vez por todas. Mas cada tentativa parecia fortalecer ainda mais a determinação dos rebeldes. Em uma das batalhas mais emblemáticas desse período, Judas reuniu seus homens claramente em menor número,
e os lembrou de histórias antigas como a vitória de Davi sobre Golias, reforçando a ideia de que Deus não depende de exércitos numerosos para salvar seu povo. Essa conexão deliberada com narrativas bíblicas mais antigas não era acidental. Ela servia para inserir a revolta dos Macabeus dentro de uma linha contínua de intervenção divina na história, como se o mesmo Deus que agiu no passado estivesse novamente se movendo em favor dos fiéis. O crescimento da resistência também trouxe tensões internas, porque quanto maior o grupo, mais difícil se tornava manter a pureza espiritual. E a disciplina e o livro de Macabeus não ignora esses conflitos, mostrando que a verdadeira batalha não era apenas contra o inimigo externo, mas contra o orgulho, a vingança descontrolada e a tentação de se tornar igual ao opressor. Judas precisava constantemente lembrar seus homens de que o objetivo não era apenas expulsar os gregos, mas restaurar a aliança com Deus e purificar o povo de práticas que haviam se infiltrado durante anos de helenização. Esse equilíbrio delicado entre guerra e santidade é um dos aspectos mais complexos e fascinantes da narrativa, porque revela que a fé, quando colocada à prova em contextos extremos, exige escolhas morais que não têm respostas simples. Ao final desse capítulo da história, a resistência já não podia mais ser tratada como um problema local, e o nome de Judas Macabeu começava a ecoar nos corredores do poder helenístico como uma ameaça real. O que começou como a reação desesperada de um sacerdote idoso havia se transformado em um movimento organizado, armado e espiritualmente convicto, capaz de desafiar um império inteiro. O capítulo 3 marca exatamente esse ponto de virada, quando a perseguição deixa de produzir apenas vítimas e passa a gerar guerreiros, quando a fé deixa de ser apenas resistência passiva e se torna ação decisiva, e quando a história dos Macabeus deixa claro que a opressão religiosa, longe de destruir a fé, pode ser o próprio catalisador de sua forma mais poderosa. Judas Macabeu, o martelo que desafiou o império à medida que a resistência crescia. O nome de Judas Macabeu deixava de ser apenas um símbolo local de rebeldia e passava a representar uma ameaça estratégica real ao domínio. Seleucida, algo que nenhum general grego poderia mais ignorar. Para o império não se tratava apenas de conter um grupo armado, mas de impedir que um exemplo perigoso se espalhasse, mostrando a outros povos dominados que a submissão não era inevitável. Judas, por sua vez, entendia que cada batalha travada carregava um peso muito maior do que a vitória imediata, pois o que estava em jogo era a convicção coletiva de que Deus ainda intervinha na história. O livro de Macabeus descreve como Judas se tornou rapidamente mais do que um comandante militar, assumindo o papel de líder espiritual, juiz moral e estrategista, alguém capaz de unir homens aterrorizados sob uma visão comum de fidelidade absoluta à lei. Antes de cada confronto, ele reunia suas tropas para orações intensas, lembrando-os de que não lutavam por glória pessoal, mas para restaurar a honra do nome de Deus profanado. Essa combinação de fervor religioso e disciplina militar era algo profundamente desconcertante para os generais gregos, acostumados a exércitos que lutavam por pseudo-status ou medo, não por convicção espiritual. Uma das primeiras grandes campanhas contra Judas foi liderada por Apolônio, um general confiante de que esmagaria facilmente os rebeldes, mas que acabou derrotado de forma humilhante, tendo sua própria espada tomada por Judas como símbolo de que o poder do império podia ser revertido contra ele mesmo. Cada vitória inesperada funcionava como propaganda viva, atraindo novos combatentes e reacendendo a esperança em vilas inteiras que haviam sido forçadas à helenização. O império respondeu aumentando a pressão, enviando exércitos maiores e mais bem equipados, convencido de que a superioridade numérica finalmente resolveria o problema. Mas Judas adaptava constantemente suas táticas, explorando o terreno montanhoso, a surpresa e o conhecimento local para compensar qualquer desvantagem. Em uma das batalhas mais marcantes, enfrentando um inimigo muito superior em número, Judas lembrou seus homens de que a história de Israel sempre foi escrita por minorias fiéis enfrentando forças esmagadoras, reforçando que a vitória dependia mais da pureza do coração do que da quantidade de soldados. Essa retórica não era apenas motivacional, ela moldava a identidade do grupo, transformando cada combate em um ato litúrgico, quase como um sacrifício coletivo oferecido a Deus. O livro de Macabeus enfatiza que mesmo em meio à guerra, Judas se preocupava profundamente com a observância da lei, punindo excessos, controlando a vingança e insistindo que o objetivo final não era o extermínio do inimigo, mas a restauração da santidade do povo. Esse detalhe é fundamental porque revela que a resistência não era uma desculpa para a barbárie, mas um esforço constante para manter limites morais em um contexto onde seria fácil justificar-los como necessários. No Brasil e nos Estados Unidos, onde narrativas de heróis muitas vezes glorificam a violência sem reflexão, a figura de Judas Macabeu se destaca como alguém que compreendia o perigo de se tornar aquilo que se combate. À medida que as derrotas se acumulavam,
Antíoco começava a perceber que havia subestimado não apenas um líder, mas um movimento enraizado em convicções que não podiam ser compradas nem facilmente destruídas. O impacto psicológico dessas vitórias era tão devastador quanto as perdas militares, porque minava a imagem de invencibilidade do império e expunha as falhas de um sistema que acreditava poder controlar a fé por decreto. Ao mesmo tempo, o sucesso trazia novos desafios, pois a popularidade de Judas gerava expectativas messiânicas em alguns setores do povo, que começavam a enxergá-lo como um libertador definitivo, alguém destinado a restaurar completamente o reino de Israel. O livro de Macabeus é cuidadoso ao mostrar que Judas não se apropriava dessa imagem, mantendo o foco na missão imediata e evitando qualquer discurso que pudesse ser interpretado como busca de poder pessoal. Ainda assim, a tensão entre liderança espiritual e autoridade política começava a se formar, preparando o terreno para conflitos futuros que surgiriam mesmo após as vitórias iniciais. O capítulo descreve como Judas, consciente da fragilidade de sua posição, intensificou os esforços para purificar o povo internamente, destruindo altares pagãos, restaurando práticas religiosas e reafirmando a centralidade da lei como fundamento da identidade nacional. Cada cidade libertada passava por um processo de limpeza espiritual, como se a guerra externa precisasse ser acompanhada de uma guerra interna contra a idolatria e a assimilação cultural. Essa abordagem reforça uma mensagem central do livro de Macabeus. Não adianta vencer batalhas se o coração do povo continuar cativo. O crescimento da resistência, no entanto, tornou inevitável um confronto direto com as forças principais do império, algo que colocaria Judas diante de decisões ainda mais difíceis e exigiria sacrifícios maiores. O capítulo 4 encerra essa fase da narrativa, mostrando que o martelo havia sido levantado com força suficiente para abalar o império, mas que cada golpe aproximava o movimento de um ponto sem retorno, onde a vitória exigiria não apenas coragem e fé, mas a disposição de pagar um preço ainda mais alto. Judas Macabeu já não era apenas um líder rebelde. Ele se tornara o rosto de uma esperança perigosa, aquela que lembra aos poderosos que nenhum trono é eterno quando confrontado por uma fé que se recusa a se curvar. Guerra em todas as frentes e o preço da fé à medida que as vitórias de Judas Macabeu se acumulavam. A revolta deixava de ser um foco isolado na Judéia e passava a desencadear reações em toda a região. Como ondas que se espalham após uma pedra atingir a água, comunidades judaicas espalhadas por territórios dominados pelos seleucidas começaram a sofrer represálias violentas, pois o império precisava reafirmar sua autoridade e enviar uma mensagem clara de que a rebelião não seria tolerada em nenhum lugar. O livro de Macabeus descreve esse período como um dos mais angustiantes, porque a guerra já não estava restrita aos campos de batalha, mas invadia vilas indefesas, lares e famílias que não tinham qualquer participação direta nos confrontos. Judeus que viviam em regiões como a Galileia, a Idumeia e a Transjordânia passaram a ser atacados por povos vizinhos incentivados ou tolerados pelo império, criando um cenário caótico onde a sobrevivência exigia decisões rápidas e dolorosas. Judas percebeu que não podia concentrar todas as forças em Jerusalém enquanto seus irmãos eram massacrados em outras regiões. E isso o obrigou a dividir seu exército, enviando destacamentos para resgatar comunidades cercadas, mesmo sabendo que isso enfraquecia sua posição central. Essa decisão revela um aspecto crucial de sua liderança. A guerra não era apenas por um território sagrado, mas pelo povo como um todo, e abandonar comunidades distantes significaria trair o propósito espiritual da revolta. As campanhas descritas nesse capítulo são marcadas por marchas exaustivas, emboscadas constantes e confrontos brutais, onde a vitória frequentemente vinha acompanhada de perdas profundas. O livro de Macabeus não esconde o custo humano dessas operações, relatando mortes de líderes importantes e o sofrimento de famílias que haviam depositado toda a esperança na resistência. Em meio a esse cenário, Judas precisava lidar não apenas com inimigos externos, mas com o desgaste emocional e espiritual de seus próprios homens, que começavam a questionar até quando conseguiriam resistir. É nesse contexto que a narrativa reforça a importância da oração coletiva, do jejum e da lembrança constante das promessas divinas como fonte de força renovada. Antes de cada campanha, havia momentos de silêncio e súplica, como se o exército inteiro reconhecesse que nenhuma estratégia humana seria suficiente sem o favor de Deus para o público moderno, especialmente em culturas como a brasileira e a americana, acostumadas a soluções rápidas e vitórias celebradas sem reflexão. Essa insistência na dependência espiritual soa quase desconcertante, mas é exatamente isso que diferencia a resistência dos Macabeus de uma simples rebelião armada. À medida que Judas avançava para proteger comunidades distantes, surgia também o dilema da justiça em tempos de guerra, pois alguns grupos locais aproveitaram o caos para acertar contas antigas, transformando a luta pela fé em vingança pessoal. O livro de Macabeus registra esses excessos com um tom crítico,
deixando claro que nem toda violência praticada em nome da causa era aprovada ou vista como justa. Judas, consciente do risco de perder o controle moral do movimento, impôs limites rígidos, lembrando que a guerra tinha um propósito sagrado e que a corrupção interna poderia ser tão destrutiva quanto o inimigo externo. Essa tensão constante entre necessidade militar e fidelidade espiritual cria um clima pesado ao longo do capítulo, mostrando que cada vitória exigia um preço crescente e que a resistência, longe de ser gloriosa, o tempo todo era frequentemente marcada por dor, dúvida e sacrifício. Em um dos episódios mais impactantes, comunidades judaicas libertadas celebram a chegada das forças de Judas, apenas para serem novamente atacadas pouco tempo depois, revelando a fragilidade de qualquer conquista em um território ainda dominado pelo Império. Essas reviravoltas servem como lembrete cruel de que a guerra estava longe de terminar e que a esperança precisava ser constantemente renovada para não se transformar em desespero. O capítulo também destaca como a fama de Judas continuava a se espalhar, atraindo não apenas aliados sinceros, mas também oportunistas que viam na revolta uma chance de ganho pessoal, algo que complicava ainda mais a dinâmica interna do movimento. Para manter a coesão, Judas precisava discernir intenções, confiar em líderes regionais e, ao mesmo tempo, aceitar que nem todos permaneceriam fiéis sob pressão extrema. Esse retrato realista da resistência, cheio de falhas humanas e decisões imperfeitas, é um dos aspectos mais poderosos do livro de Macabeus, porque ele não idealiza seus heróis, mas os apresenta como homens limitados sustentados por uma fé maior do que eles mesmos. À medida que as campanhas se multiplicavam, o Império começava a perceber que a estratégia de repressão localizada havia falhado, e que seria necessário um esforço muito maior para sufocar revolta, algo que prepararia o terreno para confrontos ainda mais decisivos. O capítulo 5 encerra essa fase da narrativa com um sentimento ambíguo. Por um lado, a resistência havia provado sua capacidade de proteger o povo e desafiar o Império em várias frentes. Por outro, o custo humano e espiritual da guerra se tornava cada vez mais evidente, levantando a pergunta silenciosa que pairava sobre todos: até onde seria possível ir antes que o peso do sacrifício se tornasse insuportável? Essa pergunta não recebe resposta imediata, mas ecoa como uma sombra sobre os próximos eventos, lembrando que a fé que sustenta a resistência também exige um preço que poucos estão preparados para pagar. A profanação do templo e o limite da tolerância para o povo judeu. Havia muitas feridas abertas durante o domínio seleucida, mas nenhuma era tão profunda quanto a profanação do templo de Jerusalém, porque aquele lugar não era apenas um edifício religioso, era o ponto de encontro entre o céu e a terra, o símbolo máximo da presença de Deus no meio do seu povo. O livro de Macabeus descreve que mesmo enquanto Judas Macabeu lutava em várias frentes, a lembrança do que havia sido feito no templo permanecia como uma dor constante, quase insuportável, alimentando a convicção de que nenhuma vitória seria completa enquanto aquele lugar continuasse contaminado pela idolatria. Antíoco IV não profanou o templo por descuido ou ignorância, mas de forma calculada e simbólica, porque entendia que atacar o coração espiritual de um povo era mais eficaz do que derrotá-lo apenas no campo de batalha, ao erguer um altar a Zeus sobre o altar dos holocaustos e permitir sacrifícios impuros naquele espaço. O Império estava declarando que a fé judaica havia sido derrotada, que seu Deus havia sido substituído e que não havia mais retorno possível para muitos judeus, especialmente os que viviam longe de Jerusalém. A profanação do templo foi o momento em que a esperança quase se apagou, porque se até o lugar mais sagrado podia ser violado, então nada parecia seguro. No entanto, paradoxalmente, foi exatamente esse ato que consolidou a resistência como algo irreversível, porque tornou impossível qualquer acomodação ou compromisso com o Império. O livro de Macabeus deixa claro que, até aquele ponto, ainda havia judeus tentando encontrar um meio-termo, uma forma de sobreviver sem confrontar diretamente o poder helenístico, mas a profanação do templo destruiu essa ilusão. A mensagem era inequívoca. Não havia espaço para a coexistência entre a fé judaica e a imposição religiosa do Império. Judas compreendeu isso profundamente e passou a tratar a retomada e purificação do templo como o objetivo central da revolta, algo que exigiria não apenas força militar, mas preparação espiritual intensa. Antes de marchar em direção a Jerusalém, houve períodos prolongados de jejum, confissão e oração, como se o povo inteiro reconhecesse que não poderia entrar naquele lugar novamente sem estar espiritualmente alinhado com o Deus que ali habitava. Essa ênfase na preparação espiritual é um dos aspectos mais marcantes do livro de Macabeus, porque reforça a ideia de que a guerra não era apenas contra soldados gregos, mas contra a idolatria que havia se infiltrado no próprio coração do povo. Quando finalmente as forças de Judas se aproximaram de Jerusalém,
A cidade apresentava um cenário devastador, com muralhas danificadas, ruas abandonadas e o templo transformado em um símbolo de humilhação pública. O impacto psicológico desse momento é descrito com intensidade, mostrando homens experientes em batalha, chorando ao ver o estado do lugar que representava tudo o que haviam lutado para proteger. Ainda assim, não houve hesitação, porque a dor foi convertida em determinação. O confronto que se seguiu foi intenso e decisivo, pois o Império havia deixado uma guarnição forte para proteger o templo, consciente de seu valor simbólico. A vitória de Judas e de seus homens nesse ponto da narrativa não é apresentada como fruto de genialidade militar apenas, mas como resultado de uma convicção compartilhada de que Deus estava restaurando aquilo que havia sido profanado. Após retomar o controle do templo, o foco imediato não foi celebrar, mas purificar. Altares pagãos foram destruídos, pedras contaminadas foram removidas e substituídas, e novos utensílios sagrados foram preparados com extremo cuidado, seguindo as prescrições da lei. Esse processo não foi rápido nem simples, porque cada detalhe carregava um peso espiritual enorme, como se o povo estivesse, pedra por pedra, reconstruindo sua identidade diante de Deus. O livro de Macabeus lhe descreve esse momento como uma mistura de luto e esperança, porque enquanto o templo era restaurado, a memória da perseguição e dos mortos ainda estava viva, lembrando que a vitória havia sido comprada com sangue. Foi durante essa purificação que surgiu o evento, que daria origem à celebração de Hanukkah, quando o óleo consagrado, suficiente para apenas um dia, manteve a chama acesa por 8 dias, tempo necessário para preparar mais óleo conforme a lei, independentemente de como cada tradição interpreta esse milagre. O simbolismo é inegável. A luz não se apagou quando tudo indicava que deveria se apagar. Para o público brasileiro e americano acostumado a metáforas de esperança em meio ao caos, essa imagem se torna extremamente poderosa, porque comunica que a fidelidade a Deus pode sustentar a luz mesmo nas circunstâncias mais sombrias. A rededicação do templo marcou um ponto de inflexão na revolta, porque transformou a resistência de uma luta pela sobrevivência em uma luta pela restauração, mudando completamente o tom espiritual do movimento. No entanto, o livro de Macabeus é cuidadoso ao não apresentar esse momento como o fim da guerra, mas como um breve respiro em meio a um conflito ainda maior. A purificação do templo trouxe alegria, mas também atraiu a atenção renovada do Império, que não poderia permitir que um símbolo tão poderoso de resistência permanecesse nas mãos dos rebeldes. O capítulo 6 encerra com essa tensão crescente, deixando claro que, embora o coração espiritual do povo tivesse sido restaurado, o custo da liberdade ainda não havia sido totalmente pago. A chama havia sido reacendida, mas protegê-la exigiria sacrifícios ainda maiores. E a fé que iluminou o templo agora precisaria iluminar um caminho ainda mais perigoso, onde a vitória final dependeria não apenas de coragem, mas de perseverança até o limite extremo da resistência. Os mártires e a fé que desafia a morte com a purificação do templo e a restauração temporária da adoração. Muitos poderiam imaginar que o pior já havia passado, mas o livro de Macabeus deixa claro que a fase mais dolorosa da perseguição ainda marcaria profundamente a memória do povo. Porque a verdadeira batalha da fé não acontece apenas nos campos de guerra, mas na consciência humana, quando a vida e a fidelidade entram em choque direto. Este capítulo mergulha no coração do sofrimento, apresentando relatos que atravessaram séculos como alguns dos testemunhos mais poderosos de resistência espiritual já registrados, histórias que moldaram a compreensão judaica e cristã sobre martírio, esperança e vida após a morte. Entre esses relatos destaca-se a narrativa de uma mãe e seus 7 filhos que foram presos e levados diante das autoridades, seleucidas não por liderarem rebeliões armadas, mas simplesmente por se recusarem a violar a lei ao comer carne considerada impura. O Império acreditava que o terror público seria suficiente para quebrar qualquer convicção, e por isso transformou o julgamento em um espetáculo cruel, onde cada irmão era torturado diante dos outros, na tentativa de forçar a submissão coletiva. O livro de Macabeus descreve essas cenas com um realismo perturbador, não para glorificar a violência, mas para enfatizar a profundidade da fé que se recusava a negociar mesmo quando a morte era certa. Um a um, os irmãos declaravam sua confiança na ressurreição, afirmando que preferiam perder a vida presente a perder a esperança da vida futura prometida por Deus. Uma declaração teológica extremamente avançada para a época e que teria impacto profundo no desenvolvimento posterior da doutrina da ressurreição. A figura da mãe se torna central nesse relato, porque em vez de implorar pela vida dos filhos, ela os encoraja a permanecerem fiéis, lembrando-os de que Deus, que criou todas as coisas, também tem poder para restaurar a vida além da morte. Essa imagem de uma mulher aparentemente frágil, mas espiritualmente inabalável, atravessa culturas e épocas, tocando profundamente tanto o público brasileiro quanto o americano,
porque revela que a força da fé não depende de posição, gênero ou poder político, mas de convicção interior. O impacto desses martírios foi devastador para o império, porque longe de intimidar o povo, eles produziram admiração silenciosa e até conversões internas, mostrando que a disposição de morrer pela fé é uma forma de resistência que nenhum exército consegue derrotar. O livro de Macabeus apresenta esses mártires não como vítimas passivas, mas como testemunhas ativas, cujo sofrimento se transforma em uma mensagem viva de que a autoridade do Estado tem limites quando confrontada pela soberania de Deus. Esse conceito se tornaria fundamental séculos depois para os primeiros cristãos perseguidos por Roma, que viam nos Macabeus um precedente claro de fidelidade até a morte. O capítulo também explora o efeito psicológico desses eventos sobre Judas Macabeu e seus líderes que precisavam carregar o peso de saber que, enquanto lutavam com armas, outros lutavam apenas com o próprio corpo pagando o preço máximo pela mesma causa, longe de gerar culpa ou paralisia. Esses relatos de martírio fortaleciam a convicção de que a revolta não era apenas uma questão política, mas uma resposta espiritual à tentativa de apagar a fé do povo. Ao mesmo tempo, o livro de Macabeus não romantiza o sofrimento, deixando claro que cada morte era uma tragédia real, uma perda irreparável que deixava famílias destruídas e comunidades marcadas para sempre. Essa honestidade emocional torna o texto ainda mais poderoso porque evita transformar a dor em propaganda. O capítulo avança mostrando que a memória dos mártires passou a ser preservada e transmitida como parte essencial da identidade coletiva, não para alimentar ódio, mas para lembrar que a fé exige escolhas que nem sempre são recompensadas nesta vida. É aqui que o livro de Macabeus introduz de forma mais explícita a ideia de justiça futura, onde Deus retribuirá tanto o sofrimento dos justos quanto a crueldade dos opressores, um conceito que ecoa fortemente em sociedades modernas que lutam com a pergunta sobre o sentido do sofrimento inocente, para leitores e ouvintes contemporâneos, especialmente em contextos onde a fé raramente custa a vida. Essas histórias funcionam como um espelho desconfortável, questionando até onde vai a própria convicção quando confrontada com perdas reais. O capítulo também revela como o império, ao perceber que o terror não estava produzindo submissão, começou a alternar entre repressão brutal e tentativas de negociação, oferecendo privilégios àqueles que abandonassem a resistência, uma estratégia que expunha ainda mais o contraste entre conveniência e fidelidade. Muitos recusaram essas ofertas, não por ignorância, mas porque haviam compreendido que sobreviver à custa da própria fé significava uma morte mais lenta e profunda. O capítulo 7 encerra reforçando que o martírio, longe de ser um fracasso, tornou-se uma das armas mais poderosas da resistência, porque transformou a morte em testemunho e o sofrimento em semente. Cada vida perdida fortalecia a convicção de que a luta não era em vão e de que a história não terminava no silêncio do túmulo. Ao apresentar esses relatos com tanta intensidade, o livro de Macabeus deixa um legado que atravessa séculos, lembrando que a fé verdadeira não é medida pelo conforto que proporciona, mas pela fidelidade que sustenta mesmo quando tudo é tirado. A aliança com Roma e o preço das escolhas difíceis. À medida que a revolta dos Macabeus avançava e o Império Seleucida enfrentava crises internas e externas, Judas Macabeu percebeu que a guerra estava entrando em uma nova fase, mais complexa e perigosa, onde a força militar e a fé, por si só, talvez não fossem suficientes para garantir a sobrevivência do movimento. O livro de Macabeus mostra que, nesse ponto, a liderança judaica passou a encarar uma realidade desconfortável. Enfrentar um império exigia não apenas coragem espiritual, mas também leitura estratégica do cenário internacional. Os seleucidas ainda possuíam recursos quase ilimitados, e uma vitória definitiva parecia improvável sem algum tipo de apoio externo. Foi nesse contexto que surgiu a decisão controversa de buscar uma aliança com Roma, uma potência em ascensão que começava a estender sua influência pelo Mediterrâneo e que enxergava com interesse qualquer oportunidade de enfraquecer seus rivais helenísticos. Para muitos judeus piedosos, a ideia de se aliar a um poder estrangeiro pagão soava como traição à confiança em Deus, levantando questionamentos profundos sobre até onde a estratégia humana poderia ir sem comprometer a fidelidade espiritual. O livro de Macabeus não ignora essa tensão, apresentando a aliança com Roma não como um ato heróico, mas como uma decisão pragmática tomada em meio a alternativas limitadas e riscos enormes. Judas e seus conselheiros entenderam que Roma não estava interessada na fé judaica nem na liberdade religiosa por altruísmo, mas sim em expandir sua própria influência política, e essa consciência tornava a aliança ainda mais delicada. Ainda assim, a necessidade falou mais alto, e emissários foram enviados para negociar termos que garantissem algum tipo de reconhecimento
e proteção internacional. A descrição desse acordo é carregada de simbolismo porque representa um momento em que a resistência até então sustentada quase exclusivamente pela convicção espiritual passa a interagir com a realpolitik, entrando em um jogo de interesses que nunca é neutro. Para o público moderno, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos acostumado, há alianças políticas justificadas como necessárias para o bem maior. Essa parte da narrativa ressoa de forma intensa porque revela que escolhas estratégicas raramente vêm sem consequências ocultas. Inicialmente, a aliança trouxe benefícios claros, pois a simples existência de um acordo com Roma aumentou a pressão sobre os seleucidas, obrigando-os a dividir atenção e recursos, o que deu fôlego à revolta judaica. No entanto, o livro de Macabeus deixa pistas sutis de que essa decisão plantava sementes perigosas para o futuro, algo que só se tornaria plenamente visível décadas depois, quando Roma passaria de aliada distante à dominadora direta da região. Esse aspecto da narrativa é especialmente poderoso porque mostra que nem toda vitória imediata é uma bênção duradoura e que, muitas vezes, o preço de sobreviver hoje é enfrentar desafios ainda maiores amanhã. Judas, consciente desse risco, tentou manter a aliança dentro de limites estritos, evitando dependência excessiva e reafirmando constantemente que a verdadeira segurança do povo vinha de Deus, não de tratados humanos. Ainda assim, a simples existência do acordo alterou a dinâmica interna da resistência, porque alguns líderes passaram a enxergar a política internacional como solução principal, enquanto outros temiam que a confiança estivesse sendo desviada da esfera espiritual para a estratégica. O livro de Macabeus registra essas divergências sem oferecer respostas fáceis, retratando um movimento que precisava amadurecer rapidamente sob pressão extrema. Em meio a essas decisões, Judas continuava enfrentando batalhas duras contra forças seleucidas determinadas a retomar o controle de Jerusalém e apagar o símbolo da resistência que o templo havia se tornado. Cada confronto parecia confirmar que a guerra estava longe de terminar e que um império não desistiria facilmente de um território que desafiava sua autoridade. Ao mesmo tempo, a liderança de Judas começava a ser testada de novas maneiras, pois além de guerreiro e líder espiritual, ele agora precisava lidar com diplomacia, negociações e as expectativas de um povo que ansiava por estabilidade após anos de sofrimento. O livro de Macabeus apresenta esse momento como um período de transição dolorosa, onde a pureza idealista dos primeiros dias da revolta dá lugar a uma realidade mais cinzenta marcada por concessões, riscos calculados e decisões que não agradam a todos. Esse retrato honesto é um dos grandes méritos da obra, porque evita transformar a história em uma narrativa simplista de bem contra mal, mostrando que até mesmo movimentos motivados pela fé precisam navegar por escolhas moralmente complexas. O capítulo também ressalta que, apesar das alianças e estratégias, a essência da resistência continuava enraizada na memória dos mártires, na purificação do templo e na convicção de que Deus havia chamado aquele povo para algo maior do que a simples sobrevivência. Cada decisão política era, portanto, avaliada à luz desse chamado espiritual, ainda que nem sempre fosse possível discernir claramente as consequências futuras. O capítulo 8 termina com uma sensação de alerta silencioso, como se a história estivesse avançando para um ponto onde as vitórias externas poderiam esconder fragilidades internas. A aliança com Roma, embora necessária naquele momento, se apresenta como um lembrete inquietante de que a liberdade conquistada com tanto sacrifício poderia, paradoxalmente, abrir caminho para uma nova forma de dominação. O livro de Macabeus não oferece garantias nem consolos fáceis, mas convida o leitor a refletir sobre o preço das escolhas feitas sob pressão e sobre como a fé, quando inserida no jogo do poder, precisa ser constantemente vigiada para não perder sua essência. A morte de Judas e o custo da liderança à medida que o conflito se prolongava, ficava cada vez mais claro que a resistência não poderia depender eternamente de um único líder, por mais carismático, fiel e estratégico que ele fosse, e o livro de Macabeus prepara o leitor para um dos momentos mais dolorosos e simbólicos de toda a narrativa. A morte de Judas Macabeu, após anos de batalhas improváveis, vitórias milagrosas e decisões difíceis, Judas se viu diante de um cenário cada vez mais desfavorável, com forças seleucidas reorganizadas, reforçadas e determinadas a esmagar de vez o movimento que ele havia liderado desde seus primeiros dias. Muitos de seus aliados mais próximos haviam morrido, desertado ou estavam exaustos, e as alianças externas, embora ainda existentes, não ofereciam o apoio imediato necessário para enfrentar uma campanha militar de grande escala. O livro de Macabeus descreve esse período com um tom mais sóbrio, quase melancólico, como se a narrativa reconhecesse que toda liderança, por mais inspirada que seja,
carrega consigo um desgaste inevitável. Judas, no entanto, recusou-se a abandonar a luta, não por orgulho ou teimosia, mas porque acreditava profundamente que recuar naquele momento significaria permitir que todo o sacrifício feito até ali fosse em vão. Diante da aproximação de um exército inimigo numericamente superior, muitos de seus homens o aconselharam a se retirar e esperar uma oportunidade melhor, mas Judas escolheu permanecer, consciente de que aquela decisão poderia custar sua vida. Esse momento revela a essência trágica de sua liderança. Ele entendia o risco, via claramente as probabilidades, mas ainda assim acreditava que sua responsabilidade para com o povo e para com Deus exigia coragem até o fim. A batalha que se seguiu foi feroz e desigual, marcada por atos de bravura desesperada e pela percepção crescente de que a vitória não viria daquela vez. O livro de Macabeus não tenta suavizar esse desfecho, descrevendo a morte de Judas como um golpe devastador para a resistência, um silêncio pesado que se espalhou entre os sobreviventes quando o líder caiu. Para muitos, parecia o fim de tudo, como se a chama que havia iluminado os anos de revolta tivesse finalmente se apagado. No entanto, o texto rapidamente desafia essa interpretação, mostrando que a morte de Judas, embora dolorosa, não anulava o que havia sido construído, nem apagava o impacto de sua liderança. Pelo contrário, seu sacrifício consolidava seu legado, transformando-o de comandante em símbolo, alguém cuja vida e morte passariam a inspirar gerações futuras. Para o público contemporâneo acostumado a narrativas onde heróis quase sempre triunfam no final, esse episódio é particularmente impactante porque lembra que a fidelidade nem sempre é recompensada com sucesso visível ou sobrevivência, e que muitas vezes o verdadeiro valor de uma liderança só se revela após sua perda. O livro de Macabeus usa a morte de Judas para aprofundar sua reflexão sobre o custo da fé e da responsabilidade, deixando claro que liderar em tempos de perseguição significa estar disposto a pagar o preço máximo sem garantias de reconhecimento imediato. Após a queda de Judas, o movimento entrou em um período de incerteza extrema, com inimigos aproveitando o momento de fragilidade para intensificar os ataques e tentar desarticular o que restava da resistência. Ainda assim, o espírito que Judas havia cultivado não desapareceu, porque estava enraizado não apenas em sua personalidade, mas na convicção coletiva de que a luta era justa e necessária. Seus irmãos assumiram a liderança, dando continuidade à resistência com estilos diferentes, mas com o mesmo compromisso fundamental com a lei e com a identidade espiritual do povo. O livro de Macabeus destaca que essa transição não foi fácil, pois a ausência de Judas era sentida em cada decisão, e a sombra de sua morte pairava sobre cada batalha seguinte. Ao mesmo tempo, a narrativa sugere que a resistência precisava amadurecer, deixando de depender de um único herói, para se tornar um movimento sustentado por princípios compartilhados. A morte de Judas também teve um impacto profundo no imaginário coletivo, reforçando a ideia de que a liberdade conquistada até ali havia sido paga com sangue, e que qualquer acomodação futura exigiria lembrar constantemente desse preço. Para comunidades judaicas espalhadas pela região, a história de Judas se tornou um ponto de referência, um exemplo de que a obediência a Deus pode exigir tudo, inclusive a própria vida. Esse conceito atravessaria os séculos, influenciando não apenas o judaísmo, mas também o cristianismo primitivo, que veria em Judas Macabeu um precursor daqueles que permaneceram fiéis até a morte. O capítulo 9 encerra com uma tensão silenciosa entre luto e esperança, deixando claro que, embora o martelo tenha caído, o impacto de seus golpes continuava reverberando. A pergunta que permanece no ar não é se a resistência sobreviverá, mas como ela se transformará sem seu líder mais emblemático, e se o povo será capaz de honrar seu sacrifício, mantendo viva a fé que ele defendeu até o fim. A dinastia Hagaesmonianá e o perigo do poder após a morte de Judas Macabeu, muitos acreditaram que a resistência entraria em colapso definitivo, mas o livro de Macabeus revela algo surpreendente. A revolta havia deixado de depender de um único líder e se transformado em um movimento estruturado capaz de sobreviver mesmo diante de perdas devastadoras. Os irmãos de Judas, especialmente Jonatas e depois Simão, assumiram a liderança em um cenário político ainda mais instável, onde o Império Seleucida enfrentava disputas internas que criavam oportunidades perigosas e imprevisíveis. Diferente da fase inicial da revolta marcada por guerrilha e resistência desesperada, este novo período exigia habilidades políticas refinadas, porque a sobrevivência do povo judeu agora dependia tanto de batalhas quanto de negociações, alianças temporárias e leitura cuidadosa do jogo de poder. O livro de Macabeus descreve como Jonatas se destacou não apenas como comandante, mas como diplomata, navegando entre pretendentes ao trono seleucida que buscavam apoio judeu para fortalecer suas próprias reivindicações. Cada acordo firmado vinha acompanhado de promessas de autonomia religiosa e política. E pouco a pouco a Judeia começou a recuperar algo que havia sido perdido há séculos:
a capacidade de governar a si mesma. Esse processo culminou no estabelecimento da dinastia Hasmoneana, um reino judeu independente que surgiu diretamente da revolta dos Macabeus e que representava a realização de um sonho coletivo de soberania. No entanto, o livro de Macabeus deixa claro que essa vitória carregava consigo um perigo silencioso, porque o poder, uma vez conquistado, tem a capacidade de corromper até mesmo movimentos nascidos da fé mais pura. A transição de resistência para governo trouxe desafios inéditos, pois aqueles que haviam lutado contra a opressão agora precisavam administrar territórios, impor leis e lidar com dissidências internas, tarefas que frequentemente exigiam decisões duras e impopulares. A narrativa mostra como a liderança hasmoneana começou a enfrentar críticas de setores do próprio povo, que temiam que a busca por estabilidade política estivesse diluindo o fervor espiritual que havia impulsionado a revolta. Para o público moderno, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, essa parte da história soa extremamente atual, pois revela como movimentos nascidos de ideais elevados podem se perder quando o poder se torna um fim em si mesmo. O livro de Macabeus não acusa diretamente os líderes hasmoneanos de traição, mas oferece um retrato complexo mostrando avanços significativos na autonomia judaica ao mesmo tempo em que alerta para os riscos de confundir sucesso político com fidelidade espiritual. Sob Simão, a Judéia experimentou um período de relativa paz e reconhecimento internacional, algo impensável poucos anos antes, e muitos viram nisso a confirmação de que Deus havia recompensado a perseverança do povo. O capítulo 10 termina com uma reflexão implícita sobre o ciclo da história, mostrando que a luta pela fé não termina quando a opressão externa é vencida, mas continua de forma ainda mais sutil quando o poder passa a estar nas mãos dos próprios fiéis. A dinastia hasmoneana representou uma vitória real e concreta, mas também inaugurou uma nova fase de desafios, onde a fidelidade precisaria ser defendida, não contra um inimigo estrangeiro evidente, mas contra a tentação interna de transformar a fé em instrumento de poder. A oração pelos mortos e o conflito que dividiu a fé à medida que a história dos Macabeus avançava da guerra aberta para a consolidação de um reino. O livro de Macabeus revelava algo ainda mais profundo e duradouro do que batalhas e alianças políticas. Ele apresentava uma visão teológica que atravessaria séculos e se tornaria um dos pontos mais controversos da história do cristianismo. No centro dessa controvérsia está a prática da oração pelos mortos descrita de forma clara e sem constrangimento em 2 Macabes. Judas faz uma coleta para oferecer sacrifícios em favor de soldados judeus mortos em batalha, que haviam cometido faltas espirituais. O texto afirma explicitamente que essa atitude foi nobre e correta, porque estava fundamentada na esperança da ressurreição, uma declaração poderosa que conecta fé, morte e justiça futura de maneira direta. Para o contexto judaico daquele período, essa crença não era marginal, mas uma expressão crescente da convicção de que Deus não limita sua justiça ao tempo presente, e que a morte não encerra a relação entre o ser humano e o Criador. O livro de Macabeus apresenta essa prática não como superstição, mas como um ato de misericórdia e fé, baseado na certeza de que Deus é justo e que a vida continua além do túmulo. Essa visão teria impacto profundo no desenvolvimento do pensamento religioso, especialmente entre judeus e mais tarde cristãos que viam na ressurreição a resposta definitiva ao sofrimento dos justos. No entanto, séculos depois, durante a Reforma Protestante, essa passagem se tornaria um dos principais motivos para a rejeição do livro de Macabeus do cânon bíblico protestante.
Reformadores como Lutero viam na oração pelos mortos uma ameaça direta ao princípio da salvação somente pela fé, temendo que ela abrisse espaço para a ideia de mérito humano e mediação pós-morte. O conflito não era apenas doutrinário mas simbólico, porque colocava em choque duas visões distintas sobre como Deus age no tempo, na eternidade e na relação entre vivos e mortos. Para a Igreja Católica, o livro de Macabeus oferecia uma base bíblica sólida para práticas desenvolvidas ao longo da tradição, enquanto para os protestantes ele representava um desvio perigoso que precisava ser corrigido. Essa divisão fez com que o livro fosse classificado como deuterocanônico por uns e apócrifo por outros, criando uma fratura que persiste até hoje. O mais impressionante é que o próprio texto de Macabeus não tenta suavizar nem justificar essa doutrina apresentando-a como algo natural dentro da fé do povo, o que sugere que a controvérsia moderna diz mais sobre os debates posteriores do que sobre o contexto original do livro. Para o público contemporâneo, especialmente no Brasil e nos Estados Unidos, onde muitos cristãos desconhecem completamente essa passagem, a leitura de 2 Macabeus provoca surpresa e até desconforto, porque desafia noções simplificadas sobre céu, inferno e julgamento imediato. O livro de Macabeus convida o leitor a considerar uma visão mais ampla da justiça divina, onde a misericórdia pode alcançar até aqueles que morreram em situação imperfeita, desde que haja arrependimento e intercessão. Essa ideia, longe de diminuir a responsabilidade pessoal, reforça a seriedade do pecado e a esperança na restauração final, criando uma tensão teológica rica e profunda. O capítulo também destaca como essa crença na ressurreição fortalecia a resistência em tempos de perseguição, porque permitia que os combatentes enfrentassem a morte com coragem, confiando que o sacrifício não seria em vão. A oração pelos mortos, nesse contexto, não era apenas um rito, mas uma declaração de que a morte não tinha a palavra final, e que a comunidade permanecia unida mesmo além do túmulo. O livro de Macabeus mostra que essa convicção ajudava a curar feridas emocionais profundas deixadas pela guerra, oferecendo às famílias dos mortos um senso de continuidade e esperança em meio à perda. Ao longo do capítulo fica claro que essa doutrina não pode ser separada do restante da narrativa, porque ela emerge naturalmente de uma história marcada por martírio, sacrifício e expectativa de justiça futura. Para leitores modernos, essa parte do livro funciona como um convite à reflexão honesta sobre como a fé lida com a morte, o luto e a esperança. Temas universais que atravessam culturas e gerações. O conflito em torno da oração pelos mortos, portanto, não é apenas um debate teológico abstrato, mas uma expressão de como diferentes tradições tentam responder às mesmas perguntas fundamentais sobre sofrimento, redenção e eternidade. O capítulo 11 encerra deixando claro que o livro de Macabeus não foi rejeitado por ser irrelevante ou secundário, mas justamente porque aborda questões profundas demais, capazes de desafiar sistemas teológicos consolidados e expor tensões que muitos prefeririam evitar. Ao tocar nesse ponto sensível, Macabeus se revela não apenas como um registro histórico, mas como um texto vivo, capaz de provocar debates intensos e obrigar cada geração a confrontar suas próprias certezas sobre fé, morte e justiça divina. O segredo final dos Macabeus e a fé que desafia impérios. O livro de Macabeus caminha para seu desfecho não com um encerramento triunfal simples, mas com uma mensagem silenciosa e poderosa que atravessa séculos e alcança diretamente o leitor moderno, revelando que o verdadeiro segredo dessa obra não está apenas nas batalhas vencidas, nos reis derrubados ou nos impérios desafiados, mas na natureza da fé que sustentou cada passo dessa história. Ao longo de sua narrativa, Macabeus constrói algo muito maior do que um registro histórico, oferecendo um retrato cru e honesto do que significa permanecer fiel quando o mundo inteiro exige rendição, assimilação e silêncio. O segredo final não é um evento isolado, mas um padrão que se repete em cada capítulo. Sempre que o povo escolhe obedecer a Deus acima de tudo, mesmo quando isso parece irracional ou suicida, algo se move além do visível. Essa fé não é apresentada como uma emoção passageira, mas como uma decisão contínua, renovada diariamente em meio ao medo, a dor e a incerteza. O livro de Macabeus deixa claro que a resistência judaica não foi bem-sucedida, porque seus líderes eram invencíveis, mas porque eles estavam dispostos a perder tudo, inclusive a própria vida, sem abrir mão de sua identidade espiritual. Esse é o ponto que torna o livro tão desconfortável e, ao mesmo tempo, tão perigoso para sistemas religiosos e políticos. Ele afirma que a autoridade final não pertence ao Estado, ao exército ou à cultura dominante, mas a Deus. Para impérios antigos e modernos, essa ideia é explosiva. Antíoco IV tentou apagar a fé judaica não apenas por crueldade, mas porque entendia que um povo que responde primeiro a Deus jamais será completamente controlável. Roma, mais tarde, compreenderia essa mesma verdade ao lidar com judeus e cristãos. O segredo final dos Macabeus é que a fé autêntica sempre gera conflito com o poder absoluto,
porque estabelece limites que nenhum governante pode ultrapassar. Ao longo do livro, vemos que cada tentativa de impor uma identidade falsa resulta em resistência, e cada tentativa de silenciar a fé acaba fortalecendo-a. Essa lógica atravessa o martírio dos 7 irmãos, a liderança de Judas, a purificação do templo, a oração pelos mortos e até mesmo as decisões políticas controversas, mostrando que a fidelidade nunca é simples, mas sempre transformadora. Para o público do Brasil e dos Estados Unidos, vivendo em sociedades que frequentemente exaltam conforto, sucesso e adaptação, o livro de Macabeus funciona como um espelho incômodo, perguntando até onde a fé seria mantida se ela realmente custasse algo. O texto sugere que a verdadeira prova espiritual não acontece em tempos de liberdade, mas quando obedecer a Deus significa perder status, segurança ou até a própria vida. O segredo final também revela que Deus não age apenas por meio de milagres espetaculares, mas através da perseverança humana, usando pessoas imperfeitas, decisões difíceis e até perdas dolorosas para cumprir seus propósitos. Macabeus não romantiza a dor nem promete finais fáceis, mas afirma que nenhuma lágrima derramada por fidelidade é desperdiçada. Mesmo quando a história termina sem uma resolução perfeita, a mensagem permanece clara. A fé que resiste molda o futuro, ainda que seus frutos plenos só sejam vistos gerações depois. O livro de Macabeus termina deixando um legado que ultrapassa fronteiras religiosas, influenciando a compreensão de resistência espiritual, identidade cultural e esperança escatológica. Ele prepara o terreno para expectativas messiânicas, para a teologia da ressurreição e para a ideia de que Deus intervém na história não apenas salvando indivíduos, mas preservando um povo inteiro contra a extinção. O segredo final, portanto, é que a fé verdadeira nunca é apenas pessoal, ela é coletiva, histórica e transformadora. Ela atravessa impérios, sobrevive à exclusão do cânon, resiste à censura e continua falando mesmo quando tentam silenciá-la. É por isso que o livro de Macabeus permanece tão relevante e tão inquietante, porque ele lembra que em qualquer época, a maior batalha não é travada com espadas ou exércitos, mas no coração daqueles que precisam decidir a quem pertencem. E enquanto houver pessoas dispostas a escolher a fidelidade acima do medo, a história dos Macabeus nunca terminará, apenas continuará sendo recontada de novas formas em novos campos de batalha, sempre provando que a fé, quando levada até o fim, é capaz de desafiar até os impérios mais poderosos.